Boa tarde a todos, aqui os presentes e quem nos está a seguir via streaming. Pronto, este é o terceiro seminário, não é, de um conjunto de 3 seminários. Antes de iniciar, também gostaria de cumprir o protocolo, agradecendo a amabilidade do Centro de Inovação Empresarial de Santarém em receber a GM2E. Portanto, nós estivemos no primeiro seminário, estivemos na Startup de Leiria, e no segundo seminário estivemos no Tagus Valley em Abrantes, e este terceiro então aqui no CIES em Santarém. Agradecer, portanto, a amabilidade e a receptividade para receber a GM2E e este evento. Agradecer também aos moderadores, ao moderador, a Mónica, no caso, e agradecer também aos oradores que despenderam aqui o seu tempo para participar e para, digamos assim, trazer algo de importante e de conteúdo relevante a esta temática. Relativamente àquilo que foi o novo propósito para fazermos e desenvolvermos estes seminários nas startups e nestes parques de ciência e de inovação, prende-se com o facto da própria GM2E também ter nascido neste ambiente, neste clima de inovação, e também se sentimos bastante confortáveis portanto, pertencemos um pouco a esta família de empresas e de pessoas que inovam um pouco por todo o país, e neste caso em Santarém. Portanto, gostava só de deixar uma breve observação sobre o tema, portanto, a salubridade e a segurança em edifícios da concepção à exploração. Portanto, é um tema bastante atual, bastante relevante, deixar aqui uma nota que, portanto, o ser humano tem uma grande característica que nós não devemos de descurar, não é? Que é a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de aprendizagem e a sua capacidade de reter determinado conhecimento, não é? Esse conhecimento só é relevante e só podemos dizer que, de facto, foi importante para nós ou para a nossa organização se esse conhecimento aportar de alguma maneira, em maior ou menor grau, a uma alteração dos nossos comportamentos, alteração essa que resulta desse novo conhecimento que nós tivemos a oportunidade de construir. Esta argumentação tão simples, não é? Acho que nos deve fazer refletir, nomeadamente, sobre o tema da salubridade e segurança, e nomeadamente a aprendizagem que temos feito enquanto indivíduos e enquanto sociedade, enquanto organizações, a aprendizagem que fizemos nos últimos 18 meses, nomeadamente relativamente à pandemia, e que possamos, de alguma maneira, fazer uma aprendizagem relativamente ao tema e que, de alguma maneira, no futuro, nós consigamos melhorar as nossas respostas do ponto de vista, portanto, individual como da organização a que pertencemos, mas também da sociedade de uma forma geral. Portanto, melhorarmos a nossa resposta relativamente a esses estímulos e esses contextos que se apresentam no futuro, e se naturalmente tivermos mais conhecimento sobre esses assuntos, podemos de alguma maneira responder de uma forma mais eficiente. Com isto quero terminar a minha apresentação, portanto espero que seja proveitoso para todos, para quem nos está a seguir em casa também, ou via remota, e que portanto, seja proveitoso para todos. Obrigado. Passava ao Mário Machado também dizer umas palavras. Obrigado Luís Inácio. Portanto, meu nome é Mário Miguel Machado, sou presidente da União Distrital das IPSS de Santarém, como seguramente alguns de vocês saberão, porque de facto esta iniciativa e esta ação que desde já congratulo, e sobre a qual já comentava com o Luís Inácio à entrada, fiquei bastante expectante, bastante curioso, e esta nossa inquietude e esta nossa curiosidade é sempre importante, não é? Olhar para este tema, olhar para esta abordagem, para esta ação. E quando recebemos o convite, nós e as nossas associadas, as nossas instituições, quer associadas, quer não associadas, da economia social, ficamos, de facto, para nós não é propriamente um tema novo, mas com esta expressão, com esta designação, com esta abordagem, pelo menos para mim foi um tema novo, foi um tema sobre o qual tive que raciocinar um pouco. E lá está, estou bastante expectante, estou bastante curioso, acho que sim, depois entretanto inteirei-me um bocadinho e acho que é importante, e agradeço
a vossa vinda, quer quem está presencialmente, quem nos está a acompanhar online, porque certamente vai ficar aqui um registro com algumas informações que serão bastante pertinentes. Obrigado pelo convite da GM2E. Obrigado. Se calhar também vamos passar então ao primeiro tema. Eu vou abandonar a mesa e vamos passar então ao tema, portanto, o enquadramento jurídico, obrigações e requisitos, não é? Se calhar vou chamar a Mónica. Ora, então, boa tarde. Bem-vindos a este seminário, Salubridade e Segurança em Edifícios da Conceição à Exploração. Vamos então dar início ao tema da doutora Sandra Dias, que é Enquadramento Jurídico das Obrigações e Requisitos. Só uma breve nota curricular, portanto, a doutora Sandra Dias, natural de Espinho, licenciada em Físico-Química desde 2013 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, licenciatura em Medicina e mestrado integrado pela Universidade do Minho em 2017. Desempenhou funções de docente de Ciências Físico-Químicas durante cerca de 9 anos. Atualmente é médica interna e de formação específica, terceiro ano de Saúde Pública, desempenhando as funções na Unidade de Saúde Pública do Acesso das Ilhas e em Santarém. É isso? Já agora? Está à vontade? Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais, apresento-me. O meu nome é Félix Lovelo. Eu sou médico em saúde pública, delegado de saúde do agrupamento de centros de saúde do ACES Lecíria, Unidade de Saúde Pública. Queremos estender em nome da unidade e agradecer pelo convite que nos fizeram para este importante tema. De explicar só que o ACES Lecíria, Unidade de Saúde Pública, a sede encontra-se em Santarém. No entanto, abrange 9 concelhos, incluindo Santarém. Temos uma área extensa de aproximadamente 3.500 metros quadrados e somos por volta de 28 profissionais, sendo 5 delegados de saúde. Passo a palavra aqui a nossa médica interna, Sandra Dias, que se encontra no terceiro ano e que será futuramente nossa colega como especialista. Obrigado. Boa tarde. Não está a passar. Vou para tirar. Não. Deixa eu só tirar então isto. Agora sim. Sim. Peço desculpa. Tá? Sim, deixa-me só ver se está a funcionar. O computador? O computador é à frente. Não. Eu tenho que apontar para onde? Não está a funcionar. Não, desculpa, eu venho para aqui, não há problema. Isso junto. Sim, vai entrar cheio, não é? Onde é que está? Ai, desculpa. Tá aqui. Agora sim. Peço desculpa, obrigada. Então, boa tarde, meu nome é Sandra Dias e então vou começar por falar da legionela. A legionela é uma bactéria que vive nos ecossistemas das águas naturais, nas águas quentes, nas águas de água doce, e dependendo do serotipo que ela pode ter, que ela tem vários serotipos, ela pode causar doença, que é a pneumonia, a causa mais comum de doença, podendo também causar doença de Pontiac, que é uma outra doença. É a quarta causa mais comum de pneumonia e o que é que nos fez, então, ela era uma bactéria, apesar de já existir há centenas de anos, há milhares de anos,
ela tornou-se mais conhecida a nível da população porque nós tivemos alguns surtos. Tivemos o primeiro surto, o surto mais conhecido, que foi o surto de Vila Franca em 2014, que provocou 12 mortes. Depois tivemos um novo surto no Hospital Francisco Xavier em 2017 e no início de 2018 um outro surto também no CUF Descobertas. Ora, esta é uma doença que pode ter um grande impacto em termos de saúde pública devido à sua forma de transmissão, porque a sua forma de transmissão é através da aerosolização, que são partículas gasosas que podem percorrer várias distância, e então todos os documentos que haviam até então foram revistos e foi então formada ou criada a Lei nº 52 de 2018 e a Portaria 25 de 2021 para dar apoio à lei, e na portaria nós temos então a avaliação de risco, que depois eu vou falar também um bocadinho mais à frente. Então, qual é que é o objeto da lei? O objeto primordial é a prevenção e controle da doença dos legionários em todos os edifícios de estabelecimento, independentemente de terem natureza pública ou privada. Isto para quê? Em termos de objetivos que está no artigo 12º, promoção da saúde e segurança dos cidadãos e redução significativa do número de casos de legionela. Este é então o nosso objetivo primordial. Eu não, agora vou entrar mesmo no enquadramento legal, não vou fazer uma leitura extensiva de todos os artigos, apenas vou chamar a atenção para aqueles que achamos que são os mais importantes. Então, a quem é que se vai aplicar a lei? A lei vai se aplicar essencialmente a dois grandes, eu vou-lhe chamar grupos, aos equipamentos e aos sistemas. Em termos de equipamentos, eu coloquei aqui a título de exemplo alguns, como vocês poderão observar, e a lei é muito clara nisso, apesar de estarem nomeados alguns dos equipamentos, aqueles geradores de aerossóis serão então, terão que cumprir a lei. Isto em termos de equipamentos, e depois os sistemas. E que sistemas é que serão esses? Serão então os sistemas de acesso e utilização pública que utilizem a água para fins terapêuticos, nomeadamente as termas e os SPAs, que terão também que cumprir. Depois temos também, tem que cumprir também a lei, todas as redes prediais de água, designadamente de água quente sanitária, e os sistemas de rega. Mas aqui a lei faz uma ressalva que diz que se estes sistemas estiverem afetos a uso de escritórios ou a uso privado, não terão que cumprir a lei. Então, o que é que teremos que fazer? Então, as obrigações, e a primeira são as seguintes, eu vou começar. A primeira coisa é que nós temos que, relativamente aos equipamentos e aos sistemas, vamos ter que nomear um responsável. E essa pessoa, ou as pessoas responsáveis, terão que ser elas, então, a desenvolver todo o plano relativamente ao controle da legionela. E se tiverem todos os equipamentos que existirem, terão que ser alvo de registro. E o que é que teremos que fazer então no registro? O registro depois, de acordo com o artigo 5º, existe um formulário de registro de equipamento em que todos os equipamentos terão que fazer uma espécie de bilhete de identidade, dizer que tipo de equipamento é que é, qual é que é a sua localização, o modelo do equipamento. Tudo isto tem que ser registado numa plataforma. A plataforma é essa que ainda não está disponível pela DGS, e essa plataforma estará depois disponível para as entidades fiscalizadoras, quer para a Autoridade de Saúde. E depois, esse responsável terá então que elaborar, executar e cumprir um plano de prevenção e controle nos termos do artigo 6º. E no artigo 6º nós temos aqui aquilo a explicar mais ou menos como é que nós vamos elaborar o plano. Então o plano temos que fazer considerando a Portaria 25 de 2021, que vamos fazer uma avaliação do risco de todos os equipamentos ou dos sistemas, nomeadamente se há algum local em que seja mais propício à proliferação da bactéria, e depois também tem os aspectos mínimos. Então todo este plano terá que ter, o plano será composto por diversos programas, e os aspectos mínimos que eles terão que ter está na lei, e eu só chamo a atenção para estes três,
que é um programa preventivo ou corretivo de águas, a vigilância de saúde dos trabalhadores, porque nós sabemos que a legionela afeta essencialmente homens com mais de 50 anos, e o registro de todas as atividades e ocorrências, isto é, a título de exemplo, se nós tivermos as torres de arrefecimento e se por algum motivo elas tiverem que parar, tudo isso será alvo de registro, quer na plataforma, quer nos próprios documentos dos responsáveis. Em termos de obrigações, também o responsável terá que assegurar a realização das auditorias nos termos do artigo 7º. O artigo 7º remete-nos para o tratamento e prevenção da água. Terá que haver um programa relativo ao tratamento das águas, nomeadamente os itens a avaliar, os parâmetros todos a avaliar e a periodicidade. E terá que ser então este o responsável que terá que assegurar essa realização dessas auditorias. E depois, em termos de caso os equipamentos ou os sistemas sejam alvos de uma auditoria, o responsável terá que adotar o procedimento aplicável na situação de risco. E aqui eu vou explicar um bocadinho melhor, que é, na portaria nós temos uma avaliação de risco, faz-nos a avaliação de risco. Se caso haja, por algum motivo, necessidade e os equipamentos terão que ser ficam sujeitos a uma auditoria de 3 em 3 anos e então, caso seja necessário tomar alguma medida, serão então os responsáveis a tomar essa referida medida. Em termos de obrigação, no artigo 3º, temos que, relativamente aos sistemas, é tudo semelhante àquilo que se falou para os equipamentos, a única diferença é que aqui não temos equipamentos, não teremos que registar, mas teremos na mesma que elaborar o plano de prevenção e controle da legionela. A mesma coisa relativamente aos sistemas da linha C e da linha D, que eram aqueles das redes, casos, aquelas exceções que eu falei, se fossem a título particular não necessitariam, mas se caso elas estejam num local de acesso público, terão também que obedecer à lei. E em termos de obrigações, apresento esta que, de acordo com a lei, é a última, que é que os responsáveis por todos os equipamentos e redes e sistemas previstos no artigo devem adotar as medidas determinadas pela Autoridade de Saúde, designadamente a que vierem a ser determinadas em situação de cluster ou surto. E o que é que isto é? Em situação de cluster ou surto, é quando aparece 2 ou mais casos de legionela, é a Autoridade de Saúde que faz a investigação. A Autoridade de Saúde, em coordenação com a Autoridade Regional e Nacional, determinará as medidas a tomar e o responsável terá que então que adotar as medidas que a Autoridade de Saúde assim o entender. Nesta situação, a Autoridade de Saúde terá que realizar um relatório preliminar até 15 dias após o início, o conhecimento dos casos e depois, findo o processo de investigação, terá que realizar então um relatório com 30 dias de prazo. Só chamo a atenção para o artigo 9º, que diz relativamente ao procedimento em situação de risco. E então, o que é que aqui nos chama a atenção? Porque, caso a entidade responsável detecte uma situação não conforme, ela deverá ser a responsável por adotar as medidas fixadas na portaria em função da classificação do risco. E, se o risco for elevado, o responsável deverá comunicar à Autoridade de Saúde. Há um formulário a preencher na portaria 25 de 2021, que deverá ser, então, preenchido e enviado à Autoridade de Saúde. Então, eu tenho aqui o layout a título de exemplo das torres de arrefecimento da portaria e trouxe aqui para vocês, eu não sei se consegue ver, pronto. Aqui nós conseguimos fazer a avaliação de risco e, além da avaliação de risco, temos também algumas medidas a tomar na situação e temos então os riscos muito baixo, moderado e elevado. E eu trago aqui um exercício só para, a título de exemplo, para ver para tentar perceber aquilo que se está a falar. Então, isto aqui refere-se a uma análise de uma água
podemos verificar aqui que ela tem 1000 unidades formadoras de colónia por litro de Legionella. O responsável, ao ter acesso a esta informação, o que é que ele teria que fazer? E aqui teria que ir à portaria, verificar em que situação de risco é que estaria, e nós aqui verificamos que ele está em risco elevado, e estando em risco elevado, o que é que ele terá que fazer? Terá que tomar as medidas referidas quer na portaria, quer no plano elaborado pelo responsável, preencher o anexo 2 da portaria 29 e enviar para a Autoridade de Saúde local. Em termos de conclusão, então, o que nos suscita mais desta lei é que tem que existir uma entidade responsável, porque se não existir uma entidade responsável, quem será responsabilizado será o dono da empresa. Normalmente são os técnicos da manutenção, mas se houver um problema e se não houver nenhum responsável, será então a empresa ou o dono. Pelos equipamentos, e temos então a Lei 52 de 2018. Para a avaliação de risco, temos a Portaria 25 de 2021, que nos auxilia na elaboração do plano. E eu deixo aqui também o Programa de Vigilância Sanitária e de Prevenção da Doença dos Legionários, que é um documento também do Departamento de Saúde Pública, da ARSLVT, que também dá notas importantes de como elaborar o plano e informações importantes também sobre a própria Legionella. E no site da DGS, no separador de Saúde Pública, tem lá também a falar da doença dos legionários. E aqui, se formos aqui, vamos encontrar vários documentos que auxiliam então a desenvolver este plano. E era tudo. Deixo só aqui com uma frase alusiva à saúde pública. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço o enquadramento para este seminário muito relacionado com a questão da Legionella. Chamava então agora o engenheiro Rui Santos, Maintenance Manager da GM2E. Infelizmente o engenheiro João Conceição não pôde estar presente, mas o Rui fará a componente do João e a dele próprio também. O tema é a prevenção e controle da Legionella, desenho e condução das instalações. Uma breve nota curricular do engenheiro Rui Santos, portanto, licenciado pré-Bolonha em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no ramo de Energia e Instalações de Potência, formado pelo Instituto Politécnico de Tomar, licenciado pós-Bolonha em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, ramo Automação Industrial, e desempenha funções na área de instalação e manutenção de equipamentos e edifícios desde 2004, em edifícios de hotelaria, edifícios de serviços e também na indústria. Responsável também por fiscalização de obras, instalações elétricas de baixa tensão, projetos na área do fotovoltaico, autoconsumo e sistemas de AVAP. Rui, à vontade. Boa tarde. Tenho tido sorte nas minhas apresentações nos seminários que a pessoa que fala antes de mim prepara logo aqui o caminho e facilita a minha apresentação. Algumas das coisas que a doutora Sandra falou também vou falar aqui um bocadinho e vou aproveitar sendo mais rápido sobre isso, até porque a parte da legislação estava excelente, portanto estava tudo explicado, não vale a pena estar a perder muito tempo com isso, mas basicamente eu vou falar sobre o enquadramento da bactéria da Legionella, obrigações legais e um caso de estudo, cuidados a ter em novas instalações. Eu diria não só em novas instalações, mesmo em instalações existentes era importante algumas destas situações serem melhoradas. Lá está, a doutora Sandra falou exatamente nisto, eu apresento de maneira diferente com um gráfico, mas basicamente a bactéria aparece em ambientes aquáticos, temperaturas ideais entre os 20 e os 50 graus, sendo que o ponto mais crítico entre os 35 e os 45, torres de arrefecimento, distribuição de águas quentes, por aí fora, tal como foi mencionado. O que é que diz a legislação? Eu resumi. Se calhar é melhor. Ouve-se melhor. Resumi aqui a parte da legislação em 3 ou 4 pontos. Basicamente, o ponto 1, proceder ao registro. Ponto 2, elaborar, executar e cumprir um plano de prevenção e controle de Legionella. Ponto 3, assegurar a realização de auditorias. E o ponto 4, adotar um procedimento aplicável em situações de risco. Dito isto, e passando aqui
dizendo um pouco mais sobre cada um destes pontos. Proceder ao registro na plataforma de Direção-Geral, a plataforma ainda não está efetivamente a funcionar, mas devemos fazê-lo em papel e manter esse registro em papel e atualizado. Elaborar um plano de prevenção, e basicamente este plano de prevenção, no nosso entendimento, deve identificar o responsável das instalações, o registro completo e atualizado dos equipamentos, ser feita a análise de risco e o procedimento em cada uma das situações identificadas, o procedimento em situações de cluster ou surto, assegurar o programa de manutenção e prevenção e verificar se ele está a resultar e documentar todas as manutenções que são efetuadas. O ponto 3, assegurar a realização das auditorias. Temos que ter uma empresa acreditada pelo IPAC e a auditoria deve ser realizada de 3 em 3 anos. Adotar um procedimento aplicável em situação de risco. Lá está, a portaria 25 de janeiro diz ou define aqui 4 níveis de risco, nomeadamente baixo ou muito baixo, baixo, moderado e elevado. E cada uma destes patamares, vamos dizer assim, tem situações que devem ser feitas em cada um deles. Isto, olhando para o que diz a legislação, olhando para o que nós fazemos com os nossos clientes. Procedemos ao registro de todos os equipamentos em papel. Tipicamente tentamos que seja assim em 30 dias, ter tudo, se o cliente mudou de equipamento ou tem um equipamento novo, tentamos que num prazo de 30 dias que esse registro seja feito e que seja feita essa avaliação de risco sobre esse equipamento. Registar situações de suspensão, encerramento ou entrada em funcionamento desses equipamentos. Isto é o que fazemos em termos de registros. Relativamente à elaboração e execução do plano, criamos uma equipa de gestão, descrevemos o sistema utilizando um pequeno diagrama, identificamos as áreas de crescimento e disseminação da legionela, portanto, quais são os pontos críticos, decidir o que aplicar, onde aplicar as medidas que são identificadas, depois estabelecer medidas corretivas no caso de haver uma situação de valores dentro daqueles patamares que estão estabelecidos e assegurar a eficácia do plano. E fechamos com a documentação e todo o registro dessas manutenções e desses valores obtidos. Criamos uma equipa de gestão como? Tipicamente, com o responsável do edifício e com pessoas da nossa empresa. Portanto, dentro desta equipa responsável, para sabermos quem é que deve ser contactado e em que alturas. Descrever o sistema utilizando um diagrama. Basicamente, nós criamos de maneira, ou tentando simplificar as instalações, criamos aqui um diagrama que começa na rede pública e que vem por aí abaixo até chegarmos à parte do saneamento, que passa por, se estivermos na instalação, um chiller para produzir água fria, os depósitos de água fria, onde é que ela é consumida, se estivermos a falar de águas quentes e onde é que ela é consumida, e tentamos, através deste diagrama, simplificar, mas de alguma maneira descrever a instalação. Como é que nós identificamos as áreas de crescimento e disseminação da legionela? Através desta matriz, que não é mais que definir o nível de risco em função da consequência e da probabilidade de acontecer ou de aparecer a bactéria da legionela, e definir se o risco é moderado, baixo, alto ou muito alto. Depois ou pegando naquela matriz, como eu estava a dizer, definimos então os pontos críticos. Isto é um exemplo, tenho aqui 3 pontos identificados. Qual é o nível? Se é baixo, neste caso estes 3 pontos por acaso são os 3 baixos, e o que é que deve ser feito em cada uma destas situações. Decidiram de aplicar. Bem, aqui já entramos um bocadinho mais nas atividades ou nas tarefas que devem ser feitas em cada uma das situações. Podemos ter procedimentos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. E aquilo que nós mostramos aqui com estas imagens é exatamente aquilo que nós fazemos nos nossos clientes. Limpeza dos filtros, desinfecção quer dos chuveiros, quer dos perlatores das torneiras, e basicamente nós fazemos isto quer com choques térmicos, quer com hipoclorito de sódio, que são as duas soluções mais
baratas e mais práticas de realizar e que têm algum resultado positivo, ou seja, sem entrar em medidas muito agressivas, como nós vamos ver a seguir, que possam de alguma maneira danificar as instalações. Portanto, todos os nossos clientes onde estamos a fazer este tipo de serviço, isto tem resultado e tem sido suficiente, não precisamos de ir a medidas mais graves ou mais drásticas e que possam de alguma maneira danificar as instalações, como é o caso do... Esqueci-me do nome. Dióxido de cloro, exatamente. Fazemos medição das temperaturas e temos especial atenção a esta situação que esta fotografia reporta, que é um tabuleiro de condensados, no caso de uma UTA, mas pode ser de um chiller ou de uma outra unidade. Porquê? Porque se a drenagem dos condensados não estiver bem feita, esta água vai ficar aqui acumulada por tempo indeterminado e claramente é um ponto crítico. Ok, tendo em consideração isto que fazemos, ainda assim, se tivermos resultados que não sejam num nível baixo ou muito baixo, temos procedimentos corretivos: aumentar a dosagem do hipoclorito de sódio, desinfetar as tubagens e os depósitos, não só ir aos pontos terminais, mas ir mais acima, mais a montante, portanto, mesmo à parte da tubagem em si completa e dos depósitos de armazenamento, e, em último caso, a desinfecção com dióxido de cloro, como eu dizia, que já é uma medida um pouco mais agressiva para as instalações e que pode danificar, inclusivamente, se as instalações forem já antigas, com a corrosão, pode de alguma maneira danificar-se. Assegurar a eficácia. Pegando naquilo que diz a portaria sobre os níveis existentes, nós comparamos os resultados obtidos com o que diz a portaria e o que é que deve ser feito em cada um dos casos. Obviamente, nós não mandamos nada, nós apenas aconselhamos o responsável da instalação a fazer aquilo que está na portaria e, em último caso, o responsável da instalação com o delegado de saúde local é que terão que decidir o que fazer. Terminando esta parte da elaboração e execução do plano de prevenção, com a documentação de tudo aquilo que fazemos. Nós temos um relatório próprio interno das atividades que fazemos e todas as análises que são feitas nas instalações são também anexadas aos relatórios que enviamos para a instituição. Estas análises são feitas em laboratório acreditado, não são por nós apenas fazemos a parte da recolha e mandamos para o laboratório que depois nos devolve os resultados. Portanto, para além do nosso relatório, o resultado das análises e documentamos tudo. Pensando em instalações novas, idealmente, devia-se assegurar que a instalação permita seccionamento de zonas, e eu já vou dizer porquê, pontos de recolha nos depósitos, nos circuitos, nos coletores, portanto, pontos de recolha ao longo da instalação, depósitos que permitam vazar por completo e que permitam a sua limpeza, importante, há bastantes depósitos instalados que não dá para fazer um vazamento completo de água e limpá-los, e equipamentos que permitam aquecer a água acima dos 70 graus. E 70 graus porque, naquele primeiro gráfico que eu mostrei, é a temperatura ideal à partida e daquilo que se sabe que mata a bactéria da Legionella. Portanto, como eu dizia ali atrás, seccionamento das instalações, ou seja, olhando para esta fotografia, cada um destes circuitos vai para uma zona do edifício. Isto porque, se nós, durante as análises, detectarmos em alguma zona do edifício valores de bactéria da Legionella, podemos não encerrar o edifício todo, mas isolar aquela zona. Se conseguirmos isolar a parte das tubagens de água. E se isso for possível, com situações deste género, permite-nos não fechar as instalações todas. E os vários pontos de recolha, como mostro aqui, nos depósitos ou nos próprios coletores de distribuição. Como eu disse, comecei por dizer, isto era uma medida, atenções a ter nas novas instalações, mas nas próprias instalações existentes, se fosse possível garantirmos estas várias situações, era ótimo, quer para o nosso trabalho, quer para garantirmos a qualidade das redes de água das instalações. E é tudo.
Obrigada, Rui. Obrigada, Rui. Agora temos aqui no programa, estamos um bocadinho adiantados, ao contrário do que é normal, não é? Mas havia então agora a possibilidade de debate, portanto, deixar à disposição dos presentes alguma questão que queiram colocar aos oradores que fizeram esta primeira fase de apresentações. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Eu gostava só então de colocar, se calhar a doutora Sandra, uma questão relativamente à responsabilidade que é, portanto, o facto de não reportar, por exemplo, a identificação de um surto e tentar omitir quais são as responsabilidades que pode apertar para as entidades que não o fizerem. Essa era uma das questões. Não sei se queres juntar a nós, que era mais fácil. Rui, se calhar também se quiser. Ora, a lei, no decorrer da lei, nós podemos verificar que depois as entidades fiscalizadoras, e nomeadamente depois em questão de surto ou não, ou cluster, ou se não reportar aquilo que deveria reportar, é exclusivo ao surto. Okay. A pergunta que me está a fazer é só relativamente ao surto ou é outra situação? Caso isso não seja reportado à entidade, existem contraordenações. A lei tem aqui no ponto que eu não fazia parte do âmbito, tem aqui o ponto, deixe-me só verificar. Que são as contraordenações no artigo 19º, que tem exatamente aquilo que poderá ocorrer às empresas caso não o façam. Em caso que é aquilo que pode acontecer, se elas por algum motivo, nós vamos saber sempre do caso da legionela, porque a legionela é-nos chegada a nós, a saúde pública, por médio do SINAV, que é um sistema que nós temos, através de uma notificação, nós vamos saber que existe uma doença, que existe ali, e depois vamos fazer a investigação. Caso nós descobramos que foi uma empresa que não reportou, o que nós vamos fazer é falar com as entidades fiscalizadoras e não somos nós, a Autoridade de Saúde, que iremos proceder ao procedimento jurídico, mas depois o Ministério Público, exatamente, irá fazer as diligências. Importa saber, é que nós vamos sempre saber da legionela. A legionela atualmente é uma doença de notificação obrigatória, por isso nós temos recebido algumas e há sempre uma investigação da nossa parte, quer da Autoridade de Saúde, quer da parte ambiental. Vão as engenheiras sanitaristas fazemos a avaliação. E depois, se descobrirmos algum culpado ou algum responsável, aí já não seremos nós, mas sim o Ministério Público. Mas reencaminham para a entidade competente para proceder à averiguação do caso e, se houver lugar, a colocação de coisas. Exatamente, sim. Ok. Obrigada. Não sei sim, mais... posso fazer aproveitar que está aqui. Nós, enquanto empresa prestadora deste tipo de serviços que acabei aqui de descrever, imaginando que temos um cliente que detectamos valores elevados e nós, como eu disse, não temos nenhuma capacidade legal ou de obrigar a instalação, a entidade a fechar, mas recomendamos. Se eles optarem por nós não queremos fechar, vamos continuar a elaborar, nós salvaguardamos, mandamos por escrito e por aí fora, mas temos alguma obrigação, devemos comunicar diretamente, porque, como estava a dizer, vocês acabam por saber, não é? Mas há aqui alguma... Moralmente, eu diria que devíamos reportar, mas já aqui há uma obrigação legal da nossa parte de reportar a situação? Mais uma vez, nós da doença nós vamos saber. Certo. Podemos demorar mais algum tempo a chegar até ao responsável. Certo. Agora, a questão é assim, a lei o que nos diz é que tem que haver um responsável e, em última instância, é o proprietário. Por isso, o que já tem acontecido é que quando nós vamos a empresas, já temos tido situações destas, a Autoridade de Saúde vai até lá. Normalmente os responsáveis são os técnicos da manutenção. Pronto. Mais uma vez, eticamente sim, deveria se calhar... Pronto, há outras maneiras, se calhar, menos éticas, mas de forma a
a promover a saúde e tudo certo. Mas em termos de obrigatoriedade, não, a lei o que diz é que o responsável é que tem que decidir, exatamente, sim. E que tem que fazer aquilo que a Autoridade de Saúde assim o determinar. Certo. Ok. Eu tinha... Sim, Luís. Eu tenho uma questão para o engenheiro Luís Santos. Relativamente, portanto, a um caso de positividade que possa acontecer, em termos de medidas e, digamos assim, definição de prioridades de um conjunto de medidas que possam ser aplicadas a uma determinada instalação, quais é que poderão ser, digamos assim, os critérios para definir quais é que poderão ser as primeiras medidas a implementar dentro desse quadro de medidas, e se existe alguma possibilidade de, digamos assim, haver digamos assim, um melhor resultado em função dessas medidas ou em detrimento de outras medidas. E se existe também aí, não querendo complicar muito, algum critério, também algum fator de custo. Ou seja, se podemos optar mais por medidas também com um custo menos elevado e depois, digamos assim, medidas com um custo mais elevado, e depois relacionar isso também com digamos assim, o impacto que essas medidas têm na própria instalação e na própria correção daquela positividade que aconteceu naquela instalação. Portanto, neste quadro, quais poderão ser os critérios utilizados para definir as medidas a implementar em primeiro grau? A portaria define aqueles patamares, como eu disse. Em cada um dos patamares há situações que devem ser feitas. No limite, imaginando que o valor obtido é acima de 1000 unidades de focos de legionela, portanto, se for acima de 1000, nós devemos logo realizar análises ao fim de 15 dias novamente e ao fim de 30 dias. E pelo meio, deve-se, no limite, fechar a instalação, se não houver hipótese de seccionar, e como eu disse ali, aumentar a dosagem do hipoclorito é uma das soluções, desinfecção das tubagens propriamente, de toda a tubagem, e em último caso o dióxido de cloro. O dióxido de cloro é muito similar ao procedimento ao hipoclorito, mas é mais forte, mais ativo e pode danificar as redes. Há outras medidas, como a luz ultravioleta, que é muito bom, mas mais local, ou seja, no ponto de passagem da água pela luz vai efetivamente desinfetar e matar as bactérias, mas ao longo da tubagem não garante isso, portanto, e é um sistema bastante caro, e podemos ter mesmo sistemas montados que vão doseando a introdução de hipoclorito na própria água dentro de determinados parâmetros que vão garantindo sempre que as redes estão desinfetadas, mas também são sistemas caros, 7.000, 10.000, 15.000 euros, depende da dimensão das instalações, mas podem ir para aí. Obrigado. Também, e uma pequena questão, e desculpem a minha ingenuidade ou a minha humildade, mas os sintomas da doença de legionela são, eu sei que são de foro respiratório, mas gostava de ouvir um bocadinho a doutora Sandra Dias a falar o que é que as pessoas deverão estar mais alerta por esses sintomas e o que é que faz não pensar que é um Covid ou que não é uma constipação. Eu infelizmente recordo um episódio quase da minha adolescência, trabalhava há poucos anos, de um colega que apanhou a doença do legionela, que faleceu, um jovem. Todos nós fomos despistados na altura e só eu tinha a doença. E, portanto, acaba por ser um tema que me diz muito. E evoluiu também muito, ou não. É surpreendente como só, isto foi um caso há 20 anos, como é que só agora em 2018 é que temos regulamentação, temos uma legislação para esta doença de saúde? Ora, então é assim, a doença dos legionários inicialmente começa por uma tosse, febre, mas uma situação arrastada. O que eu quero dizer arrastado? Nós normalmente quando estamos constipados, passado 3 ou 4 dias ou uma semana aquilo começa a resolver. Quando a legionela começa com esses sintomas do foro respiratório, que são muito difíceis de distinguir das outras, cujo diagnóstico se faz depois com análise, não é?
Não é como a zaragatoa, que o Covid faz uma zaragatoa, com a legionela não é assim. Mas essencialmente são sintomas do foro respiratório, tosse, febre, coisas mais arrastadas. O que é que acontece? As pessoas, depois de estarem bastante tempo com esses sintomas, vão fazendo aquela medicação em casa, mas aquilo não vai passar. Quando chegam ao serviço de urgência, os exames complementares de diagnóstico que nós temos para a legionela faz um raio-x e através do raio-x já dá para ter uma noção daquilo que é. Porquê? Porque é aquilo que nós chamamos uma pneumonia atípica. Não é uma pneumonia típica, mas isso depois já são outras questões, mas é uma pneumonia atípica. E quando se faz um raio-x e se vê aquele padrão, que é um padrão típico, o que se faz? Pede-se colheita de antigénios na urina. E é assim que se faz o diagnóstico da legionela, que é através dos antigénios na urina. Já não me lembro qual era a outra questão. Tinha a ver com esta questão do desenvolvimento, como é que são ao final de tantos anos a questão, a preocupação transversal. Em Portugal já era na Europa, não era mais... Exato. Tem a ver, eu acho... Aí a verdade é que já existiu legislação, o Decreto-Lei 79 de 2006, se não me engano, já tinha a parte da qualidade de ar nos edifícios, já contemplava esta parte da legionela, que depois, com o Decreto-Lei 118 de 2013 saiu, deixou de estar no âmbito da qualidade, a qualidade de ar interior dos edifícios deixou de fazer parte dessa legislação, e a verdade é que o surto de Vila Franca que a doutora falou veio avivar a memória e veio dizer às pessoas que afinal isto não desapareceu, está cá, existe e é preciso fazer legislação, e daí nascer a Lei 52 de 2018 e agora com a portaria, e esperemos que entretanto saia mais legislação para definir bem melhor as coisas. Sim, já existiam normas, mas é exatamente aquilo que o engenheiro Rui disse, já existiam normas. Foi realmente o impacto em termos de saúde pública devido à forma de transmissão, porque a forma de transmissão através da aerosolização, realmente o caso de Vila Franca foi muito mediático, porque realmente aquela nuvem conseguiu migrar e ter uma dimensão que depois, aliás eu li não há muito tempo que ainda andavam em tribunal precisamente Sim. para apurar as responsabilidades. Lá está, nós sabemos exatamente aquilo que acontece e depois alguém, ou não sei se algum dia chegará a pagar, porque 12 pessoas faleceram, mas muitas ficaram doentes e por vezes a legionela tem aquilo que algumas pneumonias podem deixar, que é sequelas. Sim. E em termos de foro respiratório pode deixar alguma falta de ar. Sim. Não sei se há mais alguma questão. Eu gostava de colocar só uma última questão. Portanto, sabemos que durante estes últimos 2 anos, 1 ano e meio, um bocadinho mais, se descuidou muitas vezes a manutenção dos sistemas, nomeadamente em entidades em que ou que fecharam ou que, por via do Covid, viram as suas instalações ou os seus serviços não estarem a trabalhar em pleno, digamos assim. A pergunta para a doutora Sandra seria, durante este período verificou-se uma maior incidência dos casos de legionela, aqueles que não sabem ao todo, não é? Mas em termos de números gerais, se houve mais casos desta natureza e, por outro lado, ao nível do engenheiro Rui Santos, se do lado das entidades que fazem o processo de reabertura ou de entrada novamente em funcionamento, se há esta preocupação em fazer algum tipo de intervenção que permita prevenir a propagação da bactéria legionela e outras que possam surgir no âmbito da qualidade do ar. Eu vou começar e se calhar um bocadinho da pandemia, a legionela diminuiu. Não é o verdadeiro diminuição, como é lógico, tem o viés da pandemia, mas notamos há cerca de meio ano, talvez, mais ou menos, que as coisas já estão a ter a sua desenvoltura natural e atualmente as notificações que temos tido não têm sido maiores do que aquelas que têm sido nos anos anteriores. Exatamente. Nós, nos nossos clientes que por alguma razão fecharam as instalações e que deixaram de laborar, nós tivemos o cuidado de alertar para, antes de começar em funcionamento, pelo menos fazer uma manutenção, fazer uma desinfecção, fazer análises e tentar perceber se há alguma situação anómala.
A verdade é que, e não posso dizer que é mais do que nos outros antes, mas a verdade é que ultimamente fala-se em 2 ou 3 casos, um em Porto Alegre, nas piscinas, se não me engano, que inclusivamente penso que tiveram que fechar, e uma outra situação no Norte, pelo menos que eu me recordo, não sei se é mais do que era antes, mas a verdade é que com a reabertura dos edifícios, pelo menos estes 2 casos que eu me recordo aconteceram. Portanto, parece-me que os proprietários, os responsáveis pelas instalações, também não têm aqui, ou não quiseram ter esse cuidado ou essa informação de que deviam de haver aqui alguma manutenção e algum cuidado antes de abrir as instalações. Maior alerta. Sim, sim, maior informação, maior... No nosso caso, nós tivemos esse cuidado e todos os nossos clientes fizemos esse despiste antes de abrir. Mas a verdade é que, por aquilo que ouvimos nas notícias, pelo menos 2 casos houve, não provocaram mortes, acho eu, felizmente, mas que tiveram resultados fora do normal. Boa tarde, vamos iniciar agora o segundo painel de intervenções. Vamos começar com o tema Consequências da legionela na saúde humana, com a doutora Marta Rosa, docente da Escola Superior de Saúde de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém. Uma breve nota curricular, portanto, é licenciada em Enfermagem e mestre em Enfermagem Comunitária pelo Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Saúde, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Lisboa, doutorada em Enfermagem pelo ICBAS da Universidade do Porto. Desempenhou funções no Centro de Saúde de Alcanena durante 7 anos, onde integrou a equipa de coordenadora do Programa de Cuidados Continuados e Apoio Social, sendo responsável pela operacionalização e monitorização do mesmo. Desde 2005 até ao presente, que é docente na Escola Superior de Saúde de Santarém e colaboradora da Direção-Geral de Saúde. É membro do Centro de Investigação da Qualidade de Vida e Unidade de Monitorização de Indicadores de Saúde de Escola Superior de Saúde de Santarém, integrado no desenvolvimento de diversos projetos. Autora e coautora de diversas publicações nacionais e internacionais. Bem-vindo. Muito obrigada. Muito boa tarde. Agradeço desde já a oportunidade de o Instituto Politécnico de Santarém, especificamente a Escola Superior de Saúde de Santarém, na minha pessoa, poder participar neste evento. E não estou a encontrar aqui o... Eu faço assim. Pronto, ok. Participar neste evento e com a temática Consequências da legionela na saúde humana. Portanto, tivemos, tal como o engenheiro há bocadinho falou, tenho um trabalho facilitado porque os oradores anteriores também fizeram já algumas apreciações importantes, não podendo eu rentabilizar o tempo para outras coisas, passando aqui alguns dos slides. Pronto, o que tinha pensado é falar um bocadinho sobre a legionela, que também já foi falado, mas o modo de transmissão, os diferentes síndromes clínicos decorrentes desta infecção, o modo de transmissão, pronto, está repetido, mas pronto, sintomatologia e tratamento. Okay? Em termos microbiológicos, também já foi referido que estas infecções têm vários serogrupos, que praticamente quase todos são provocados por um serotipo de legionela, sendo os outros 10 por outros tipos. A legionela é então uma bactéria que se encontra dispersa no ambiente natural, especialmente em ambientes aquáticos, em rios, lagos, águas marinhas, pronto, em qualquer sítio que tenha água. Mas muitas vezes é insuficiente para causar qualquer infecção ao humano. Pode sobreviver em condições ambientais extremas, mas existem alguns fatores que vão favorecer o seu desenvolvimento, tal como a temperatura, que já foi dito, a umidade, as zonas de circulação de água, como os tais reservatórios de água, as torres de arrefecimento, tubagens, pontos e redes pouco utilizadas de água, e a presença de outros micro-organismos que podem potenciar este micro-organismo, esta bactéria, a desenvolver-se. Processos de corrosão e de antiguidade nas próprias tubagens da água também vai favorecer o desenvolvimento desta bactéria. Importante referenciar que, em termos de transmissão, não é transmitida entre indivíduos, é o próprio indivíduo que vai ter só ele a própria doença, não vai transmitir a outras pessoas, e é adquirida por forma de inalação de aerossóis. Aerossóis são gotículas de água que estão suspensas no ar e que podem ter vários tamanhos, digamos assim, que é o tamanho
de diâmetro. Eles podem ser tão pequenos que conseguem ser inalados pelas vias respiratórias, ser conduzidos até aos pulmões e favorecer o aparecimento desta infecção. Foi demonstrado que os aerossóis produzidos muitas vezes pelo banho, pelo duche normal, são suficientes, o tamanho desses aerossóis são pequenos o suficiente para chegarem ao trato respiratório inferior. Também já falamos nisto e que a doutora falou há pouco, que a nuvem de aerossóis que se formou em Vila Franca, como sendo um dos casos, um grande caso em Portugal, que conseguiu-se deslocar e evoluir ao longo fazendo algum percurso. Houve já alguma investigação, penso que uma investigação francesa que já conseguiu provar que a legionela consegue andar entre aspas, uma distância de 6 km. Portanto, existe a probabilidade de alguém que não está diretamente ao pé da torre de arrefecimento ou ao pé do dispositivo vir a adquirir a doença não por transmissão de outro familiar ou de outra pessoa que esteve, mas por ser contaminado por esta via. Considera-se que cerca de 80% dos casos são esporádicos e não existe um reservatório de micro-organismo conhecido, mas 20% estão relacionados com os tais surtos ou clusters que também já falamos aqui hoje, que se associam a ambientes com água, normalmente água artificial, água conduzida artificialmente pelo homem por tubagens, aqui com os senhores engenheiros a programar estes caminhos das águas, para banheiras, agora os spas, isto tudo que provoca aquela aerosolização com possibilidade de contaminação. A dose infecciosa da legionela não é muito conhecida, ou seja, não se sabe quantos aerossóis de legionela são necessários para que a pessoa fique infectada, mas considera-se, existe alguma investigação que diz que é preciso, se calhar, muito pouco para que a pessoa fique infectada fique com este problema, digamos assim. E o problema pode ter duas dimensões ou duas gravidades, digamos assim. Uma gravidade menor, que é a febre de Pontiac, ou que tem a ver também com, o nome tem a ver com uma localidade onde se desenvolveu esta doença e onde se descobriu aqui a importância da legionela, e a doença dos legionários, que vai provocar já uma pneumonia. Esta febre de Pontiac é uma febre aguda, a pessoa não se sente-se febril, ocorrem surtos epidémicos limitados e tem uma alta taxa de infecção que reflete por transmissão de aerossóis. A doença dos legionários já tem uma incubação de 2 a 14 dias, a frequente de 3 a 6, e após a exposição de indivíduos aos reservatórios que são contaminados, que normalmente depois se descobre que foi daquele sítio, daquele local que as pessoas foram contaminadas. Esta doença dos legionários, ou seja, esta pneumonia que vai ser provocada por este micro-organismo, por esta bactéria, pode ser adquirida na comunidade ou adquirida no hospital. Esta pneumonia tem a ver, os fatores de risco que o condicionam, tem a ver com o grau de contaminação, a imunossupressão do doente, se o doente é muito resistente ou pouco resistente, ou se toma alguma medicação que o faça tenha menos imunidade, a intensidade da exposição, a possibilidade de ter algumas doenças crónicas que o fazem mais frágil em relação à exposição ao micro-organismo. Também, como já foi falado, ser homem e ter mais de 50 anos, aqui não se pode fugir, são fatores de risco que são adquiridos, e ser fumador. Além destes, se for para uma pneumonia adquirida no hospital, ter sido submetido a uma cirurgia recente, ter tido ventilação mecânica, ter dispositivos para alimentação por sonda nasogástrica e ter terapia respiratória com alguns dispositivos, como aerossol, fazer terapia com aerossol, etc. Portanto, vocês têm falado de prevenção, eu venho aqui falar do mal, venho aqui falar daquilo que pode acontecer de menos bom às pessoas com isto. Portanto, esta febre de Pontiac, uma sintomatologia mais ligeira, uma sintomatologia mais gripal, um mal-estar, algumas dores nos músculos, mialgias,
alguma febre com calafrios, algumas dores nas articulações, pode haver a tal tosse mais prolongada durante o tempo e as pessoas depois acabam por não, como já têm tosse há tanto tempo, então vão recorrer para perceber o que é que me aconteceu. Normalmente, esta doença não necessita de antibiótico, portanto é uma coisa que vai passar calmamente, digamos assim, ao longo de um período de tempo. Já a doença dos legionários, que provoca a tal pneumonia, já é uma doença um pouco mais grave. A pessoa vai ter febre, poderá ter todos aqueles sintomas que tinha, mas agravado com sintomatologia até gastrointestinal, como dor abdominal, náuseas, alguns vômitos, e até pode ter alguns sintomas neurológicos, como confusão, prostração, ficar mais sem força, sem capacidade para desenvolver as suas atividades de vida diárias. Não há nenhuma, em relação à doença dos legionários, não há nenhum sintoma, não há nenhum sinal nos doentes que se possa dizer, olha, parece que ele tem doença dos legionários. Existe para outras doenças que por exemplo, uma varicela, se uma criança vai à urgência, o médico consegue, esta borbulha parece-me que é varicela. Para a legionela não existe nada que diga que é legionela. Terá que ser certificado analiticamente ou por imagem, imagiologicamente por um raio-x ou por outros meios complementares de diagnóstico que se vê que a pessoa estará infectada por legionela. Além da sintomatologia mais relacionada com o trato respiratório, gastrointestinal, etc., poderá existir outra sintomatologia extrapulmonar, coisas mais gerais, já mais graves, que estamos a falar num quadro já de um indivíduo que estará numa fase já complicada da doença, em que as sequelas poderão ter até a ver com a função cognitiva e neurológica dessa pessoa, podendo dar dificuldades até na realização de atividades motoras posteriormente e disartria, como dificuldade de articular as palavras e ficar com estas sequelas. Até ter alterações cardíacas, ou seja, a bactéria chegar até ao coração, provocar infecção no coração, as miocardites, ou atingir nódulos linfáticos e assim espalhar-se por todo o corpo, no baço, fígados, rins, etc. Será então uma pneumonia atípica, como também tínhamos comentado agora, um pouco mais severa do que as outras, e aí sim tratamentos com antibióticos. Existe normalmente umas guidelines para os quais são desenvolvidas aplicados esses antibióticos. Como temos vindo a dizer, será como a doutora dizia há pouco, vamos saber que existe uma pessoa com legionela, porque quando é detectado analiticamente que aquela pessoa tem legionela, a notificação vai ter que ser efetuada. Por isso é uma doença com notificação obrigatória. Depois há uma investigação posterior de onde é que vem esta doença, como é que a pessoa adquiriu esta patologia. E aí vai a cadeia toda, segue-se a cadeia posterior dos passos da pessoa, de onde é que ela trabalha, qual é a relação que ela tem com determinadas indústrias, com determinadas férias, né? Pode ter sido um momento de férias, de lazer, etc. A minha perspectiva, fiz uma pequena pesquisa há um dia ou dois sobre os casos de legionela 2021. E na minha perspectiva apareceram casos de 29 de outubro, 13 de outubro, aqui este não consigo ver, mas 20 e este dia 13 de novembro. Fui às notícias do Google, uma coisa simples, e percebi. Existe identificação desta bactéria em Porto Alegre, este era Sines, um homem que foi infectado numa fábrica de congelação de peixe. O outro era na Maia, nos chuveiros de uma piscina municipal também, e este numa escola secundária. A minha percepção ao olhar para isto não foi estamos muito mal, há muita legionela no país. Não, a perspectiva é, estamos a detectar anteriormente a legionela para que não haja infecção. E esta é uma das funções da saúde pública, é trabalhar por antecipação, trabalhar na prevenção. Para a família, a comunidade, para todas as pessoas que vivem.
fez-me pensar, agora com as intervenções anteriores, que possivelmente, talvez não seja uma relação tão direta, mas a nova legislação decorrente agora de tudo o que já falamos, não é? Se calhar foi decorrente do surto de Vila Franca, agora temos que fazer uma atualização à legislação, etc. Mas esta legislação faz com que, será que estamos mais despertos para este tipo de problema? Será que as entidades foram fazer, antes já estão em elaboração, mas será que foram fazer essa detecção precoce para saber se podiam laborar? Será que estão a detectar mais porque vigiam mais? Eu quero acreditar que sim, portanto, detectam mais para melhor prevenir. Esta é a grande mensagem que quero deixar. Deixei só as coisas más, mas daquilo que pode acontecer, que as pessoas ficam muito mal. Claro que sim, existem mortes, e nós sabemos que existem mortes associadas, porque existe falência depois de vários órgãos, porque quando um órgão começa a funcionar menos bem, os outros acabam por ir atrás, digamos assim, numa linguagem mais leiga, não é? Acaba por todo o organismo ficar menos bem, a pessoa tem menos resistência, já tem uma idade avançada, tem patologias associadas, as coisas podem seguir um caminho menos positivo. No entanto, deixando uma perspectiva mais positiva, é que nem toda a gente que está infectada com legionela tem este percurso. Habitualmente tem um percurso inverso, não é? É infectado, é tratado, volta para a comunidade, para a sua vida normal. Poderá ficar com sequelas, sim, terá que fazer às vezes reabilitação respiratória, conseguir gerir a sua vida com a sequela daquilo que teve, mas nem todos passam pela experiência que o colega acabou por relatar da morte de uma pessoa que conhecia. Portanto, a minha mensagem é detectar para melhor prevenir, para não ter esta infecção. Muito obrigada pela vossa atenção, algumas referências e pronto. Daquilo que conseguir. Não sei fechar isto. Não faz mal. Não, já bem. Agora vai. Então, muito obrigada, doutora engenheira enfermeira Marta Rosa. Passava agora então o tema da segurança e saúde nas instalações com a engenheira Elanda Rebelo, Project Coordinator da Lipronerg. Uma breve nota curricular. Portanto, licenciada pré-Bolonha em Engenharia Química, formada pelo Instituto Politécnico de Tomar, possui igualmente uma pós-graduação técnico superior em Segurança e Higiene do Trabalho grau 5 no Instituto de Formação de Tomar. Experiência profissional, portanto, atualmente é engenheira gestora de projetos na empresa Lipronerg, desenvolve alguns trabalhos de controle de qualidade dos processos produtivos, gestão do processo produtivo, implementação de boas práticas de saúde e segurança e ambiente em edifícios fabris, implementação das normas ISO 14001 e 45001, auditorias energéticas em ambiente fabril, gestora de projetos das instalações e infraestruturas elétricas, térmicas, de ventilação e redes de fluidos. Desenvolve planos de prevenção de legionela em várias IPSS, piscinas municipais e indústrias. Com uma experiência anterior de cerca de 16 anos na área fabril, portanto na área de controle de qualidade do processo produtivo e implementação das normas 9001, 14001, 45001 e Código de Boas Práticas de Recolheiras, gestão da produção, implementação de boas práticas de saúde, segurança e ambiente em ambientes fabris, projetos de concessão, engenharia e gestão de projetos na empresa Amorim e Irmãos e Amorim Florestal S.A. E ela é muito bem-vinda. Obrigada. Está à vontade. Boa tarde. Vou só aqui ver se funciona. Essa questão é mais fácil. Devia ter uma cortina, não é? Bom, boa tarde a todos. Eu trago aqui um tema que inclui também a legionela, mas não aprofunda tanto como as apresentações anteriores. Vou aqui falar, no geral, sobre os riscos identificados para a segurança e saúde das instalações, portanto, para os utilizadores das instalações, IPSS, GERTIS, portanto, que depois podem vir a resultar em não só doenças, mas acidentes de trabalho, portanto, aumentar a sinistralidade nas instalações. Portanto, em resumo, os riscos principais que nós identificamos nas instalações são muito direcionados ao risco de incêndio e explosões, aos riscos biológicos, em que aqui sim integra-se a legionela, os riscos químicos e riscos elétricos. Em termos de riscos de incêndio / explosões,
Portanto, em termos de legislação, este tipo de risco está aqui muito suportado pelo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, que saiu em 2008, aqui pelo Decreto-Lei 220 de 2008 e a Portaria 1532. Não sei se todos conseguem visualizar bem, eu daqui não vejo aquele cantinho que está ali a bater o sol, mas também. Para ser de forma mais fácil para quem está a ver, trouxe aqui algumas fotos, alguns exemplos de não conformidades que habitualmente identificamos no terreno e, portanto, esta obstrução dos equipamentos de combate a incêndio normalmente é identificada, portanto, toda a gente coloca todo o tipo de materiais à frente dos carreteiros e à frente dos extintores. Muitas vezes os extintores servem inclusive de cabide para pormos o casaco quando está calor e, portanto, estamos aqui a obstruir os equipamentos, a danificá-los também e a impossibilitar a sua utilização em caso de incêndio e em caso de necessidade de utilização. Outra situação que identificámos aqui na fotografia número 2, por exemplo, em fase de projeto, portanto, temos aqui a colocação de um corte de gás por trás de equipamentos, portanto, vai dificultar também o acesso em caso de fuga de gás. E, portanto, está errado, é uma inconformidade que se verifica também usualmente, infelizmente. Temos também aqui a fotografia número 3, em que achámos caricato encontrar aqui o sítio onde estender a roupa, pertinho aqui da caldeira de gás, portanto, na sala técnica era onde se secava ali a roupa da instalação, é um local sim, realmente bastante quentinho, mas é um foco de incêndio, portanto aqui a roupa pode ser também um combustível facilmente que vai originar aqui um incêndio muito facilmente. Outra situação, e esta também muito usual, é a falta de manutenção dos próprios equipamentos. Portanto, aqui temos uma central de bombagem, que é o suporte, digamos assim, o abastecimento das redes de combate a incêndio, as redes de incêndio, e, portanto, não pode haver aqui avarias nestas centrais, e aqui vê-se claramente aqui fugas nas flanges da central de bombagem, portanto, vai dificultar aqui o arranque das bombas e dificultar também o combate ao incêndio. O que é que nós podemos fazer e o que é que a legislação nos obriga também e incorremos também a coimas se não o fizermos? Portanto, o que é que devemos fazer para impedir ou para prevenir que ocorram estas situações? Em primeiro lugar, a legislação obriga-nos aqui a documentar. Portanto, temos que fazer um projeto de segurança contra incêndios, tem de ser aprovado pela Proteção Civil, temos de fazer depois umas medidas de autoproteção, que incluem os procedimentos de evacuação. Em segundo lugar, temos de dar formação às nossas equipas, temos que lhes dizer o que devem fazer, quem deve fazer, quando, ok? Temos que fazer também esta verificação constante dos equipamentos, e também está presente na legislação, por exemplo, dos extintores, temos que fazer uma verificação trimestral interna e uma verificação anual externa, portanto, por empresa acreditada também pela Proteção Civil, como é, por exemplo, a GEM2E. Temos que fazer, muito importante, fazermos a manutenção dos tais equipamentos de combate a incêndio e temos que fazer exercícios do que pode acontecer de forma regular para as pessoas relembrarem quais são as suas funções, o que devem fazer em cada ocasião que pode vir a ser real. Passando aqui então aos riscos biológicos, temos também aqui a legislação da legionela, mas fugindo aqui um bocadinho à legislação da legionela, que já foi bastante abordada, temos aqui o Decreto-Lei 101D de 2020, que tem a ver com o desempenho energético das instalações e que vem aqui novamente incluir a obrigação de análise da qualidade do ar, que, como o meu colega disse há pouco, tinha sido retirada há uns anos da legislação, desta vez regressou à obrigação legal e, portanto, que entrou em vigor no verão deste ano e, portanto, todas as instalações deste tipo de serviços têm que ter esta análise de qualidade do ar anualmente e deve ser reportado depois o resultado.
às entidades que podem fiscalizar. Que entidades são essas? A ASAI, a ACT, algumas câmaras municipais que têm competências para a fiscalização. Aqui, mais uma vez, fotografias que ilustram algumas não conformidades identificadas no terreno. Por exemplo, uma que facilmente vai levar aqui ao desenvolvimento da legionela, que é este termómetro de um depósito de acumulação de água, em que se verifica que está aqui nos 40 graus, portanto, a temperatura ótima para o desenvolvimento desta bactéria. Aqui a fotografia número 2, temos aqui o acesso ao interior de uma torre de arrefecimento, em que se verifica que tem muita incrustação, muita acumulação de água que já foi aquecida e agora está em temperatura ambiente, mas portanto acumulada, e uma torre de arrefecimento normalmente está na cobertura dos edifícios, muitas vezes no centro de cidades, e portanto há aqui uma probabilidade de disseminação pelo ar, pelos tais 6 km, não é? Que a doutora Marta disse há pouco, e portanto podendo haver aqui a probabilidade de contaminar uma grande população. Aqui no número 3, verifica-se aqui que realmente há instalações bastante antigas que têm já toda a rede de água bastante danificada e por isso deve ser trocada eventualmente e mantida. Aqui este número 4, portanto, vemos aqui um filtro colmatado, completamente muito sujo, a ser limpo, neste caso estava a ser limpo, e lembra-me aqui uma situação que há pouco tempo, por acaso, fui com a minha colega a uma instalação e fez-me lembrar este filtro, porque nós realmente vimos uma zona onde há um grande desenvolvimento de vapor e perguntámos se tinha um sistema de exaustão. Ao que nos disseram que sim, temos um sistema de exaustão, claro, está-se a verificar que temos aqui muita exaustão. E caía pingos, literalmente chovia-nos em cima e nós pensámos, se existe um sistema de exaustão que não estava visível, tal não era a nuvem de vapor em cima de nós, os filtros devem estar assim de certeza. Portanto, há também aí uma probabilidade muito grande de desenvolvimento de legionela. O que é que devemos fazer, mais uma vez, o que é que a legislação nos obriga a fazer? E muito resumidamente também vai de encontro à legislação A52 de 2018, mas para o Covid também já existem estes procedimentos obrigatórios, portanto tem que haver aqui uma documentação, no caso da legionela, o tal plano de prevenção da legionela, tem que haver aqui análises frequentes para detectar a presença ou não da legionela e manutenção. Portanto, isto tem que haver aqui um ciclo, uma coisa alimenta a outra, um processo alimenta o outro e, portanto, se as análises aqui, como foi falado há pouco, se estiverem num patamar superior, tem que haver mais manutenção, tem que haver aqui a revisão também do plano e, portanto, tem que haver aqui a implementação destes processos. Passando aqui aos riscos químicos, eu trago aqui um vídeo, vou tentar passar, só para ilustrar aqui um pouco as condições que nós encontramos no terreno e o risco que acarreta este tipo de situações. Eu penso que já estamos a ver, não sei se vai ouvir alguma coisa, mas deixem-me aqui fazer uma introdução. O NAPO é aqui uma figura caricata da área da segurança e que muitas vezes nos ilustra aqui situações reais que podem ocorrer, muitas vezes ocorrem, infelizmente, e realmente é caricato e muito engraçado. Levando isto aqui um bocadinho para a brincadeira, vamos ver.
isqueiro é sempre bom ter à mão, aqui ao pé dos químicos. Pronto, isto é só uma pequena amostra, o vídeo é bastante extenso, tem várias situações que nos reportam a situações que nós vemos no terreno, a verdade é essa. Infelizmente não é só um desenho animado, é a vida real. E trago aqui também, novamente, lá está alguma legislação em que se baseia os requisitos para este tipo de riscos. Inclusive é aqui a Lei 102 de 2009, que foi uma lei muito importante para as condições, para reger aqui os requisitos das condições de trabalho, portanto, as condições de segurança das instalações. E, portanto, lá está, como o vídeo mostrou, muitas vezes vemos aqui no terreno estas fotografias, estas situações em que temos produtos químicos amontoados a qualquer canto, misturado com outro tipo de materiais, muitas vezes inflamáveis, sem qualquer tipo de sinalização, sem qualquer tipo de acondicionamento próprio e, portanto, muito mal acondicionado e aqui pode ser um alvo de incêndio ou até de explosão, ou até de outro tipo de acidente de trabalho com a própria pessoa ou o utilizador das instalações. Mais uma vez, o que é que devemos fazer? Portanto, devemos sempre fazer uma análise de riscos, identificar o que é que existe, o que é que temos dentro das nossas casas, não menosprezar os produtos de limpeza, que muitas vezes também podem ser corrosivos, podem ser inflamáveis e por isso devem ser acondicionados de alguma forma específica. Por vezes fazer também análises de exposição química das próprias pessoas que portanto, utilizam essas infraestruturas onde estão os produtos químicos, criar aqui acondicionamento próprio e lá está, mais uma vez, dar formação às pessoas, dizer quem é que pode entrar naqueles locais, o que é que deve utilizar, equipamentos de proteção individual que deve utilizar e como é que se deve comportar, quais são os químicos que podem estar uns junto aos outros ou não e quais são os riscos que estas pessoas correm ao manusear esses tipos de produtos químicos. Trago aqui um exemplo de um bom acondicionamento. Portanto, temos aqui uma casa de produtos químicos em que temos aqui, facilmente vemos os produtos, vários produtos segregados por tipologia. Estão aqui acondicionados em cima de uma grande tina de retenção, por causa de haver uma retenção de produtos químicos. Temos também aqui afixadas as fichas de segurança, portanto, que inclui, lá está, a tal informação para os utilizadores dos equipamentos de proteção individual a usar, dos riscos que correm e, portanto, como é que os devem manusear. Aqui, equipamentos de combate a incêndio por causa de algum derrame. E, portanto, estas são as condições ótimas de acondicionamento de produtos químicos. Finalmente, aqui os riscos elétricos. Portanto, mais uma vez aqui, muito baseado na lei de requisitos de segurança das instalações. E o que é que nós encontramos aqui? Mau acondicionamento sistemático das extensões elétricas e, portanto, dá-se aqui a caixa a danificação dos equipamentos, fichas, portanto, tomadas elétricas danificadas e completamente expostas para o risco de choque elétrico e os quadros elétricos muito mal acondicionados, muito mal mantidos e, portanto, completamente, a desorganização completa dentro dos quadros, muitas vezes sem tampas, sem portas, sem sinalização, é muitíssimo inusual. Por último, o que é que devemos fazer? Portanto, a análise de riscos é sempre aqui a base de todo o procedimento, uma manutenção correta e a formação das pessoas, lá está, para saberem se podem mexer naqueles quadros, quem é que pode fazer, principalmente só poder fazer pessoas habilitadas com formação específica e, lá está, termos aqui os equipamentos em boas condições, como, por exemplo, este quadro elétrico em que está organizado, ligado aqui à terra e, portanto, completamente limpo e em boas condições de utilização. Era isto. Obrigada. Obrigada.
Yolanda, mais uma vez obrigada. É um gosto estar a cumprir com os timings todos certinhos da nossa sessão. Portanto, vamos então para o último tema deste painel, portanto, conduzido pelo Dr. Mário Machado, que pedia que viesse então à mesa. O tema da sua apresentação vai ser processos e práticas adotadas nas IPSS. Uma breve nota curricular, portanto, é mestre em gestão das organizações da economia social, pós-graduado em cooperativismo, mutualismo e economia social, licenciado em gestão de empresas, foi diretor regional do Departamento Comercial e de Acompanhamento de Clientes Institucionais do setor social e do setor público, responsável pelo Departamento Microcrédito, Empreendedorismo e Inovação Social e gerente da agência na banca. Foi cofundador de uma IPSS, foi e é membro dos corpos sociais de outras organizações sociais e é atualmente também, enquanto dirigente voluntário, presidente da União Distrital das Instituições de Solidariedade Social do Distrito de Santarém. Atualmente é o presidente da União Distrital das IPSS de Social de Santarém. Peço desculpa. Nada, Seja à vontade. Muito bem. Eu pouco poderei acrescentar, pouco contributo poderei dar a tão inolvidáveis, tão inesquecíveis intervenções de pessoas em que essa é a praia delas, não é? E não a minha. Aliás, como eu dizia na introdução, quando fomos convidados, quer a integrar o painel, quer nos foi dito que iriam concretizar esta ação para as nossas instituições, para as instituições que a União das IPSS representam, eu olhei várias vezes, a Tânia enviou-me o programa, eu olhei várias vezes para o programa e pensei para mim, mas o que é que isto quer dizer? Onde é que nós vamos chegar? Isto parece mesmo importante e será seguramente, mas as nossas instituições têm tantas outras preocupações, o que é que podemos fazer para elas de facto se preocuparem por isto? E desde aí eu próprio fui-me tentando inteirar um bocadinho e fui-me recordando ao longo destes anos todos no setor social, de facto isto são questões transversais, não é? Portanto, as questões da segurança são transversais. Entretanto, a própria engenheira Yolanda também veio complementar aquilo que eu pensei que de uma forma mais abrangente seriam temas que devem ter, que estão muito presentes e estes estão nas nossas instituições, nomeadamente quando há obras, quando há edificados novos, quando se constroem as infraestruturas sociais, que têm a ver toda esta problemática dessa, digamos que inicialização de um edifício, de uma resposta social, das valências, existe. Eu pergunto-me se depois continua e é reciclado e há a tal formação contínua, já fico com algumas dúvidas, mas ela existe, pronto, essa preocupação existe, eu recordo-me dos planos das medidas de autoproteção relacionado com os incêndios, os planos de emergência, a implementação de todos os planos, agora este plano de contingência do próprio Covid é algo que está muito na moda, se calhar também fez esquecer outros que estariam mais presentes, mesmo os próprios simulacros. Porquê? Porque isto são condicionantes do licenciamento, do próprio licenciamento, não é? A própria tutela à segurança social e naturalmente que as nossas instituições respeitam muito as informações técnicas da segurança social, acompanha. Eu sei que nas visitas técnicas já tenho visto vários relatórios da própria Segurança Social a dizer que os extintores não estão em dia, que há situações dessa natureza. E depois também me recordei aqui um bocadinho da área do HACCP, não é? Há muitas instituições nossas, por vezes já nem é tanto uma questão de escala, é uma questão mesmo relacionada também, que é a preocupação mais dominante nas nossas instituições, as questões económicas, mas que tem a ver com... Para além desta questão económica, não lhe vou chamar uma desresponsabilização, mas é permitir que se tranquilizem quanto a este tema, se entregarem, se fizerem o outsourcing, e isto começa a ser bastante comum nas nossas instituições também, a entrega do outsourcing na parte da alimentação, se calhar, diria eu, não sei, porque depois o responsável é o proprietário, não é? Não sei se são as empresas que estão lá a explorar o catering, mas a verdade é que retira-lhes pelo menos aqui alguma
alguma atenção, algum foco que é desviado para outros focos que eles consideram mais importantes nestas áreas da concepção das emendas, das auditorias, na parte da conservação dos alimentos, que eles também se queixam muito disto e toda. Mais uma vez, muito na parte da inicialização das infraestruturas, quando aquilo é novo, quando aquilo vai iniciar, depois não sei em que medida é que é feita, porque julgo que seria necessário e que seria muito importante para as instituições, para qualquer organização, fazer essa reciclagem. Nada é eterno, tudo deve ser reinventado, revisto e acompanhado. Depois, a nível da medicina do trabalho e também da higiene e segurança do trabalho, era aqui que eu via um bocadinho a questão da legionela, não é? Da doença de legionela. Eu acabo por agora, não sei, aqui com alguns tópicozinhos que fui recolhendo, fui registando, acaba por ser também o vosso resumo. Não vou realmente adiantar nada de novo, mas confesso-vos que foi muito importante esta ação e as vossas, e espero que realmente as nossas instituições e os dirigentes tenham estado atentos e nós vamos seguramente também por parte da União promover mais uma vez até a visualização do vídeo, que fica em registro, e a temática, porque é muito importante, porque nós temos, aqui a questão é mesmo esta, nós temos um público muito especial, um público muito, com os utentes muito vulneráveis e a responsabilidade civil existe, não é? Quer dizer, e os dirigentes têm que ter noção que é mais um tema, é mais uma questão a considerarem. Eu tinha a minha dúvida sobre a regulação, vocês também me responderam que há regulação, portanto, sem dúvida, portanto, isto é um bocadinho uma síntese daquilo que todos vós já disseram. Há que prevenir, há que fazer esse plano de prevenção, há que estarem sensibilizados para esta questão dos pontos críticos, de fazerem o diagnóstico ou de recorrerem a empresas como a GM2E para lhes assessorar esta questão da aferição, se o risco existe, porque penso que em matéria também de regulação não está definido, nem se calhar é possível estar definido exatamente uma periodicidade para este controle, para este diagnóstico, para esta despistagem. Nas nossas instituições também não serão as organizações seguramente mais propensas a risco, ou não sei se é a expressão que é utilizada, mas mais propensas, não sei. Eu lembrei-me desta questão dos chuveiros, não é? Da questão mas as senhoras da limpeza dizem que fazem todo o tratamento muito bem feito, não sei se chega. É um bom desafio, acho que é um bom tema para nós também sensibilizarmos as nossas organizações, porque de facto um impacto negativo na notoriedade, na reputação de uma instituição com um caso, e eles existem, como falámos aqui, é muito mesmo muito significativo. Bom, esta manhã eu estive num plenário da rede social de Benavente e o seu provedor da Misericórdia, ele não se importa que eu partilhe aqui um bocadinho daquilo que também foi uma partilha da parte dele, da experiência que teve com a questão de um surto, não foi de legionela, mas de Covid, e de facto é um transtorno enorme para a instituição, para as pessoas, para toda a gente, não é? É difícil de lidar e, portanto, ninguém quer e não há nada como prevenir essas situações. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Disponham da parte da União, da nossa parte, nós iremos promover o seminário e desde já congratulo mais uma vez a iniciativa, porque é uma temática que também devemos ter presente, que os nossos dirigentes também terão que ter presente. Ok, muito obrigada. Bom, vamos literalmente muito adiantados no tempo. Adiantados não. Compensámos bem este atraso inicial. Íamos então agora abrir uma sessão de debate, algumas questões que queiram colocar, algumas dúvidas que tenham ficado sobre as apresentações que foram feitas neste segundo painel, que foram todas bastante interessantes. Sim, Rui, claro. Eu tenho uma nota e duas perguntas. Uma nota tem a ver com a doutora Marta mencionou que a doença dos legionários nos homens com mais de 50 anos ou aparece, a probabilidade de aparecer é maior nos homens e com mais de 50 anos, mas dizer que não é exclusivo. Portanto, a probabilidade é maior, mas não é exclusivo.
há crianças infectadas. Portanto, e as duas perguntas, uma para a doutora Marta e uma para o Presidente da União de Misericórdias, da União de IPSS. Podem os casos de legionela estar a ser mascarados com as parecenças dos sintomas com o Covid? Ou seja, neste ano e meio, termos aqui andado um bocadinho a dizer que é tudo Covid e algumas das situações não serem propriamente Covid e ser legionela, dado que os sintomas serão muito parecidos, febre, mal-estar, por aí fora. E para o Dr. Mário, a minha pergunta era se já existe na União das IPSS uma rede comercial que pudesse, de alguma maneira, escalonar aqui. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É diferente uma IPSS estar a negociar com uma empresa ou ser a União das IPSS a ter aqui uma parceria ou ter aqui uma rede comercial que pudesse negociar para as IPSS todas. Não sei se já existe ou se isso é uma possibilidade ou se faz algum sentido este tipo de situação. Começamos com Sim, o Marta. Fatores de risco, ser homem e ter mais de 50 anos, não é? Sim. Estamos a pensar a chegar aqui à informação. É assim, não é exclusivo, mas ao longo do desenvolvimento de todas as doenças que são estudadas, epidemiologicamente vai-se percebendo qual é que é a incidência, qual é a prevalência e quais são os grupos de risco e os grupos em que essas doenças aparecem, e foi estudando ao longo do tempo que os homens são aqueles que mais apresentam este tipo de infecção. Portanto, não poderemos fugir a isto. Sim, claro. Atualmente, a evidência científica mais atual aponta para aí, não quer dizer que daqui a alguns tempos, com a evolução científica, com a evolução da doença, se possa dizer de outra forma. Não é? Eu penso que não há, em relação ao Covid e legionela, não há essa, na minha opinião, e também nunca li nada sobre isso que diga que se confunda sintomas de Covid com sintomas de legionela e se vá, no fundo, mascarando as doenças associadas à legionela com o Covid. São distintas, com sintomas distintos, com formas de detecção distinta. Há pouco foi falado aqui pelo colega da Saúde Pública que a detecção do Covid pode ser com zaragatua, pode ser com análise de outra forma, específico para aquele micro-organismo. A detecção da legionela específica terá formas de detecção, meios complementares diagnósticos específicos. Portanto, não me parece que haja essa mascarar se bem que o que penso que está a pensar são sintomas respiratórios dos dois. Não é? Sim, muito parecidos, febre, os mal-estares. A Parecido. minha pergunta vai porque há mais ou menos Não haverá pessoas com legionela que serão ditas Isso. como Covid ou como Covid e serão legionela. Penso que Porque falou-se numa hipótese de um surto na zona norte, no Espinho, ou ali naquela zona, mas depois não se falou mais no assunto, não se chegou, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, da localização da própria, de onde é que apareceu, de onde é que foi, daí a minha pergunta. Sim, não sei qual é que é especificamente, qual é que é esse que está, não sei se foi de alguns daqueles agora que eu vi. Não, é mais para trás. Mais para trás. É assim, muitas vezes, e aqui os colegas da saúde pública terão essa visão um pouco mais contextualizada mesmo no real, nem sempre se vai conseguir, quando aparece uma pessoa com legionela, nem sempre vai conseguir fazer a história dessa pessoa para conseguir descobrir onde é que ela foi infectada. Se houver duas, se houver três, vamos ter que perceber. Esta é amiga daquela? Onde é que eles estiveram? Mas esses depois foram com o outro não sei onde. Então vamos fazer a história anterior. O que pode ter acontecido é que ou foi só uma pessoa, nesse surto, não faço ideia qual é que é, estou aqui a fazer especulação. Ou não foi, ou então nem sequer foram identificadas pessoas, não foram identificadas pessoas infectadas. Foram identificadas só o micro-organismo, a bactéria no sistema da tubagem, ou como agora aquilo de Porto Alegre, das piscinas que fecharam antes de ser, eu acho muito bem, antes de prevenção, lá está, antes de haver a infecção. Não sei se
respondi, mas se os colegas também quiserem ajudar. Deve ser mais difícil. Bem, Sr. Engenheiro, eu acho que lhe podia responder com uma pergunta também, que era Nós estamos disponíveis para me defender. Nós estamos disponíveis para. Pronto, e se eu depreendo que sim, eu perguntar-lhe era se podem ter um preço de amigo, um preço solidário. Se pode... A questão é mesmo por aí. As nossas instituições, de facto, têm orçamentos muito apertados, não é? Quer dizer, e depois acabam por naturalmente priorizar aquilo que lhes parece ser o mais prioritário ou o mais prioritário em determinado momento. Ainda que sendo uma temática, sem dúvida alguma, inquestionável, muito importante, muito relevante e que pode trazer constrangimentos gravíssimos, não é? As tais situações reputacionais, até de notariedade, de confiança com a própria instituição. A realidade é que para mim este hoje foi um tema novo, não é? E que estou no setor social há muitos anos. Deixe-me acrescentar Diga, um seja. pormenor, e falo no nosso caso concreto. E olhando para a apresentação, para aquele slide que tinha ali, nós dávamos resposta a 90% do que ali estava. Era nisso que eu ia falar. Pronto. Nós, se calhar, temos que desfocar aqui um bocadinho a questão também da legionela, porque é muito importante, mas não é a única questão que é importante. E ainda que sabendo que as nossas instituições, na tal fase inicial, numa nova edificação, pelo menos também a minha experiência não é muito tão grande quanto isso na gestão das instituições, não é? Mas percebo que numa fase inicial de um licenciamento, naquilo que está relacionado com a inicialização e com o licenciamento de uma resposta da instalação de uma capacidade com vagas, com camas, existe muito mais preocupação na concepção destes planos de consciência, até dos simulacros e por aí fora, e depois cai um pouco no esquecimento. Vocês falaram várias vezes na figura do responsável da manutenção. Eu já ouvi falar nisso, mas normalmente o responsável da manutenção é o presidente que é polivalente e que faz tudo. Vai ao quadro e muda um disjuntor, vai à canalização e muda uma torneira. E depois também depende da dimensão das organizações, é um facto. Mas esse é um desafio que vos deixamos, sem dúvida, parte da União, que é construírem um pacote, uma oferta específica, tentativamente diferenciada, se for necessário até visitar algumas instituições para vocês verem ainda melhor, se calhar vocês conhecem porque já fazem algumas, mas verem ainda melhor qual é a tipologia tipo, passa a redundância da instituição, o trabalho que dará uma instituição, se é que isso é possível de fazer, definir um pacote, não que seja por horas, para uma intervenção de tal diagnóstico, de tal formação. Essa é outra possibilidade. Nós podemos promover formações técnicas para as instituições, essas próprias formações. Também, tendencialmente, tentamos que elas sejam gratuitas, mas não quer dizer que não terão algum encargo, até porque essas formações, se forem certificadas, as instituições também estão a obrigá-las a fazer, junto dos seus colaboradores, e a União tem tido uma preocupação. Nós não estamos na direção da União há muito tempo, estamos há cerca de 2 meses apenas, somos um grupo, mas eu acho que somos um grupo muito interessante, falo por todos os meus colegas, que foi a equipa que procurámos constituir, em termos dessa inovação, não é? E uma das nossas preocupações tem sido a comunicação e tem sido revitalizar até alguns protocolos que a União já tem, e a União procura esses protocolos, procura essas parcerias, até porque tem aqui uma componente que às vezes até junto das nossas instituições causa alguma fricção, mas que é algo com que nós temos que viver bem e que tem que ver com o seguinte: nós estamos com uma postura de que todos temos que ganhar, todos temos que nos sentir realizados com cumprir, com rigor, com transparência, aquilo que é o melhor desenvolvimento sustentável da atividade. E quando nós promovemos uma parceria, um protocolo com uma instituição, e apresentamos às nossas associadas esse protocolo, essa oferta e esse serviço, o sentido é que ganha de facto essa entidade, ganha a nossa instituição, e se nós também pudermos ter algum ganho, isso é importante, porque isso vai nos permitir continuar a desenvolver a nossa atividade. Nós, ainda que tendo um estatuto de IPSS, somos uma instituição que não somos financiados pelo Estado, não temos uma subvenção, portanto nós temos que criar outra receita para termos maior estrutura e até para proporcionar às associadas reduções como estas que falámos, poder proporcionar uma formação técnica a um preço mais convidativo. Portanto,
sim, tudo é possível, a definição do protocolo, a definição da parceria, a constituição da oferta, como eu dizia, só para concluir, estamos muito preocupados com a comunicação, quer na descentralização da informação para as instituições, quer chegar com uma comunicação que as instituições realmente a percepcionem como relevante. E isto foi uma preocupação desde o início, em que estamos a tentar melhorar junto das nossas instituições. E é nessa comunicação, nessas dinâmicas, que nós conseguimos passar a mensagem às instituições. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Eu gostava só então de colocar uma pergunta à engenheira Yolanda, no que refere à frequência de elaboração dos planos de prevenção, quer seja ao nível da legionela, quer seja ao nível dos riscos associados. Devemos fazer isso anualmente, mensalmente, uma vez de 5 em 5 anos? Quando é que devemos fazer a revisão do plano? Esperamos bem que não. Só vou precisar de licenciamento. Especificamente em relação ao plano de prevenção de legionela, a legislação e a portaria, portanto a Lei 52 e a portaria indicam alguma frequência para a revisão do plano, portanto quando há alguns resultados positivos bastante elevados, deve haver também uma das medidas que é rever o plano para verificar se realmente as medidas previstas estavam a ser eficazes ou não, se têm de ser reforçadas. No âmbito das auditorias também, que são obrigatórias, por exemplo, as 3 em 3 anos por parte da entidade acreditada pelo IPAC, se for identificada alguma melhoria, também deve ser revista. Isto, por outro lado, ao nível de segurança no trabalho e segurança das instalações. Portanto, deve ser sempre feita uma primeira avaliação de riscos, identificar todo o tipo de riscos, mas depois também deve ser revisto, na minha opinião, anualmente ou pelo menos de 2 em 2 anos, mas especificamente em caso de troca de equipamentos, algum acidente de trabalho, alguma alteração ao nível de layout da instalação. Portanto, é um documento que tem de ser sempre dinâmico e alimentado também por as manutenções que vão sendo feitas e verificações no terreno de alguma anomalia, alguma alteração a algum equipamento, um equipamento lá está que seja substituído. Tudo isso é alvo e é indicativo de verificação e renovação das análises de risco e dos planos existentes. Exatamente. Ok, obrigada. Obrigada. Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Se não, gostava de agradecer também à mesa que hoje no primeiro painel e agora neste segundo painel estiveram a fazer estas excelentes apresentações e que clarificaram a mensagem sobre o tema salubridade e segurança em edifícios da concessão à exploração para quem esteve mais online até do que propriamente aqui, mas para todos os presentes também. Dar só uma nota que este foi o terceiro seminário que se desenvolveu, portanto o primeiro no dia 10 de novembro, o segundo no dia 17, e que todos eles giraram muito à volta da questão da legionela e dos planos de prevenção. Dizer também que deixo aqui o repto e o desafio publicamente que podemos integrar também um painel de oradores no âmbito deste tema com a União das Misericórdias, para podermos também diretamente com as entidades que infelizmente não puderam estar hoje esclarecê-las melhor e poder levar-lhes esta informação, independentemente de sermos nós a estar com eles ou não, mas é importante esta informação e a disseminação desta mensagem. Dizer que, portanto, a questão da comunicação também é extremamente relevante e foi um dos pontos que foram levantados no segundo seminário que nós desenvolvemos. Comunicação interna, o papel de cada um dos responsáveis, quer ao nível da direção, quer ao nível da equipa de ação e as equipas externas que vão fazer esta intervenção. Foram 3 seminários bastante interessantes. Mais uma vez, obrigada a todos os presentes. E, embora seja eu a fazer aqui a parte da sessão de encerramento, uma vez que o moderador não pôde estar presente, o Dr. António Campos convidava então o engenheiro Luís Inácio, responsável pela GA2E, a fazer a sessão de encerramento. Obrigada a todos. Mantemos aqui. Ficamos aqui, pronto. Para terminar, portanto, como a Mónica referiu, portanto, este é o terceiro e último seminário. Portanto, aquilo que me apraz dizer neste momento é que, apesar de aquilo que nós fizemos nestes 3 seminários, 3 tardes, que despendemos um conjunto de pessoas
não só da parte da GM2E, mas também de todos os oradores e todos os participantes e todas as pessoas que permitiram que este evento fosse um sucesso, mesmo parecendo que aquilo que nós ganhámos foi pouco e o incremento foi residual, nós não deixámos de fazer algo de positivo, julgamos nós, na melhoria e no aumento do conhecimento sobre a temática, e mesmo, como disse, parecendo que foi pouco, nós não deixámos de fazer esse pouco, porque se todos fizerem um pouco, no total vamos ter algo de mais positivo nas nossas organizações, nas nossas vidas pessoais e na sociedade como um todo. Resta-me agradecer e para o ano voltamos a fazer, esperamos nós, um seminário relacionado com outro tema, julgamos nós, esperemos nós que não seja novamente a salubridade e a segurança em edifícios, seja algo mais, digamos assim, quase romântico, algo mais positivo, digamos assim. Pronto, obrigado e bem-aja a todos. Obrigado. Obrigada.